Aqui eu estou utilizando o comando Rostopk Echo para poder dar uma olhada na mensagem de scan e mostrar as características dela. Nesse ponto, aqui a gente pode ver a estrutura da mensagem. Ela tem um header que vai ter o timestamp ali, que tem segundos, nanosegundos. O frame, que significa em relação a que sistema de coordenadas, o sistema de coordenadas é o BaseScan. Aí eu mostro que o ângulo mínimo e o máximo que a leitura faz, ou seja, ela faz entre 0 e 2π, então ela faz um 360, que é o 6.28, é o 2π, está em radianos isso. Aí tem um incremento de ângulo, que é 0.0175, ou seja, ele faz uma leitura a cada 0.0175 radianos. E tem o valor mínimo ali, range mínimo, que é 0.12, aproximadamente, que é a leitura mínima que o sensor pega, e o range máximo, que é 3,5 metros. Para cima de 3,5 metros ele dá infinito, para baixo do 0,12 eu acho que ele dá zero, se eu não me engano. E embaixo ali tem o vetor ranges, que é o vetor onde a gente pega a leitura de todos os valores. Então ele vai ter, se eu não me engano, ele tem 358 de tamanho. E então a gente tem 358 leituras que estão dando infinito porque não tem nenhum objeto aparecendo ali no coisa. Aqui eu estou colocando um objeto e eu vou utilizar o comando Rostopk Echo Scan para poder ver onde que ele faz as leituras, é, onde do vetor que as leituras estão pegando no meu sensor, se é no começo ou no final do vetor. Então, aqui a gente consegue ver vários valores infinito, que está no final do vetor ali de cima, que é o vetor de ranges. Esse último vetor aqui é o de intensidades, que é outra característica que a gente não está usando, ela não é simulada, mas aqui é no ranges, está infinito. Se a gente colocar o sensor num ponto ali, que é o zero dele apontando para frente, e o 360 também seria apontando para frente do robô. Então,
o final do vetor vai estar praticamente para frente do robô e o começo também. Então, se eu colocar lá na frente e soltar o objeto, ele vai começar a pegar um punhado de leitura. Que dá para ver ali o número mudando de infinito para os valores que está lendo. Nesse ponto aqui, eu estou mostrando como que eu vou pegar, em que ponto de leitura que eu faço do robô. Vamos dizer, o objeto, eu consigo pegar o 360 aqui e tudo está infinito. Se o objeto estiver perto, ele vai ser o valor mínimo que eu vou ler. Então eu consigo pegar o valor mínimo, que eu uso aquela funçãozinha ali, o min, pegando do vetor scanRanges, e eu uso do próprio scanRanges, que é uma lista, eu uso a função index, que ela tem, que eu consigo pegar o índice do elemento que tem o valor mínimo ali no caso. Eu consigo pegar o índice de qualquer elemento que tenha na lista. Só que aí eu estou usando o mínimo ali dentro de uma função para poder descobrir. Então vamos dizer que a menor leitura minha foi 20 centímetros. Então eu quero descobrir em que índice do meu vetor que esses 20 centímetros está. Utilizando o comando Python aqui nesse terminal do AWS, você consegue começar a executar algumas coisas de Python, como se fosse um script de MATLAB ali, executar por comandos. Então dá para poder fazer o teste. Aí aqui eu mostro o princípio de criar uma lista, que é basicamente esse vector ranges que a gente está fazendo, e explico o conceito ali de pegar o valor mínimo dele e pegar o índice desse valor mínimo. Nesse ponto aqui, eu começo a implementar essa parte. Então eu pego o índice do menor valor, ou seja, eu sei em que ponto do vetor que aquele menor valor está, então o objeto está naquele ponto. Aí o que eu faço? Eu calculo qual é o incremento que o vetor tem, ou seja, ele lê em 360 graus. Então, se eu pegar o scanlen, que é o número de amostras que eu tenho no meu vetor, eu consigo descobrir o incremento. Então, dividir 360 pelo número de leituras que eu tenho, por varredura, que é o tamanho do vetor. Então, eu sei que a cada tantos radianos eu tenho uma leitura, que é aquele zero, tem que dar perto daquele 0.0175 que estava na mensagem lá no Rostop Gecko. Então, faço isso e depois que a gente fez isso, posso calcular aqui o ângulo, que vai ser o número do índice vezes esse incremento. Ou seja, ele começa em zero ali e cada leitura vai incrementar 0.0175. Se eu li lá perto do 100, então é 0.0175 vezes 100, certo? Então eu vou ter vezes 100 vai dar 1.75 multiplicado por 100, só que isso é em radianos, então eu tenho que multiplicar por π sobre 180, por 180 sobre π, para conseguir isso em graus. E esse é o ângulo que eu vou ter, ou seja, do objeto em relação à frente do robô ali. Então, se ele tiver 50 graus, o objeto está um pouco para a esquerda ali do robô.
né, nesse ponto aqui, eu estou indicando que o ângulo que a gente calculou é em relação ao robô, mas a gente vai calcular o erro set point em relação ao sistema de coordenada o sistema de coordenada global ali, que é aquele tracinho vermelhinho lá no mapa e o tracinho verdinho. O vermelhinho é o x e o verdinho é o y. O x é o zero de ângulo. Então, se o robô está com um ângulo de 50 graus, que é o yaw, e o ângulo do objeto ali é mais 50 graus, então quer dizer que em relação ao sistema de coordenada global é 50 mais 50. Então o ângulo meu do objeto no sistema de coordenada global tem que ser o ângulo que eu tinha calculado ali, que é a, o índice do ponto mínimo lá onde está o objeto, vezes o incremento, porque aí eu vou achar aquele exemplo que eu dei lá de 1.7 radianos, então tem um índice 100 ali é 0.0175, vezes 180 sobre π para estar em graus, mais o yaw, que eu puxei ele ali de cima do get angle odon, para a gente conseguir ter o ângulo no sistema global. E esse maior que 180 aí eu subtraio 360 para poder o ângulo ficar entre 180 e menos 180. Aqui então, vocês podem olhar ali o que está dando print ali no canto. O primeiro valor, como vocês podem ter visto no código anterior ali, é o ângulo que o objeto está em relação ao robô. O segundo valor é o ângulo do robô e o terceiro tem que ser a soma dos dois, que é o ângulo que o objeto está. Em relação ao sistema de coordenada global, né, no caso. Nesse ponto aqui, eu só tirei o menos do erro, porque ele estava fazendo a atuação invertida, que era só para o caso anterior, que eu tinha pegado o código de base, e atualizei o código. Nesse ponto aqui, eu só explico que vocês podem utilizar uma máquina de estados para fazer a tarefa, que é basicamente a primeira parte da máquina de estados é encontrar o objeto ali do jeito que a gente mostrou, virar para o objeto, aí na hora que você chegar num erro menor que certo valor ali, erro menor que 1, por exemplo, ou seja, tipo, eu estou a menos de 1 grau de erro para o ângulo que eu quero, porque zero no sistema real é impossível, então você tem que colocar uma margenzinha ali.
Você pode colocar absoluto, o erro absoluto menor que 1. Na verdade, tem que colocar o erro absoluto menor que 1 para não dar problema ali, porque o ângulo pode estar negativo. Aí você muda de estado e no segundo estado você consegue fazer a leitura utilizando o mínimo valor do sensor, que é aquele min do scan ranges, é a mínima leitura do vetor. Então eu já sei qual que é a leitura do objeto e consegue fazer o controle de novo para ele ir para o objeto. É, aqui estou explicando a parte do PID. A gente pode colocar o PID, que é a integral vezes o erro. Não, na verdade é o valor da integral do erro vezes o KI. Aí aqui eu coloquei o período T, que vocês vão ter que fazer. Aí tipo, o erro vezes o período vai ser a frequência, vai ser o valor que você vai incrementar na integral. A integral você tem que criar ela para fora e colocar como global no seu timer, porque ela é um valor cumulativo, então você vai precisar dela antes e ficar atualizando fora, ficar atualizando aí dentro, mas você precisa que o valor dela seja permanecido, você não pode ficar criando toda hora. É a única que precisa fazer isso. Depois só multiplicar a integral pelo KI ali. E tem o fator D, que você precisa criar uma variável ou de, ou de erro, para você poder ter o erro anterior e ver a diferença do erro atual para o erro anterior, que vai ser a derivada do erro, e multiplicar.